Bom dia. Dia 38. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia, mais uma noite de descanso. Está descansado? Está pronto para viver essa quinta-feira? Quinta-feira, dia de bênção, dia de bondade de Deus, dia de respostas, irmão. Dia de crer, dia de expulsar a incredulidade, dia de estabelecer a fé. Bom dia, Marlene. Dia de avançarmos naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias. Dia de agradecermos. Elisa, bom dia, Elisa. Tá sumida, hein, Elisa? Senti sua falta aí. Irmãos, vamos lá, dia 37. Dia 38. E nós estamos aqui o quê? Na leitura do livro de Esdras, né? Na nossa leitura bíblica aqui do dia. Hoje a gente ainda está no livro de Esdras. E Esdras comunica o quê? Em Esdras nós estamos vendo Deus tratar sobre a incredulidade da pequenez. Pessoa que se sente pequena em relação àquilo que Deus chamou ela a fazer. Só que não é Deus que torna essa pessoa pequena. É a voz da incredulidade. A voz da incredulidade tem esse poder de fazer você se sentir pequeno diante daquilo que Deus te chamou a fazer. A voz da incredulidade não é uma voz de vitimismo, é uma voz de inferioridade que trabalha dentro do homem, tanto dentro quanto fora. Principalmente uma voz que vem de fora, de pessoas que vão vir, vão apontar o dedo, vão pesar a mão sobre a sua vida e vão falar assim: você não pode viver isso, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você não tem histórico, porque você não tem bagagem, sabe? As pessoas querem mostrar de A por B que você não pode fazer e nem ser aquilo que Deus te predestinou, aquilo que Deus te chamou a ser. E ao invés de te apoiarem, elas vão querer te pesar, elas vão querer te travar. Então é isso que nós vamos ver aqui. É isso que nós estamos vendo no livro de Esdras. Por quê? A cidade, né, tinha sido destruída, o templo de Deus tinha sido destruído, e Deus desperta o coração de um rei que não era crente e faz com que esse rei, ele liberasse um decreto. Guarda isso, que isso aqui é muito importante. O rei escreveu um decreto que aqueles que estavam no exílio, aqueles que Deus despertasse o coração também, eles pudessem voltar a Jerusalém e ali eles pudessem reedificar, né? Levantar um novo templo ao Senhor. E foi feito um decreto. Isso é importante, você entender o poder de um decreto. E eles voltaram para fazer a construção. O que é interessante, tudo aquilo que foi roubado do templo de Deus foi devolvido. Foi a primeira coisa que foi devolvida. Tudo que foi roubado do templo foi devolvido. E eles voltam para fazer a reconstrução do templo. E estavam ali os homens fazendo essa reconstrução. Só que o quê? A primeira coisa que Esdras estabelece quando ele chega no lugar totalmente destruído, ele não procurou estabelecer uma casa, uma padaria, um supermercado. Ele não procurou estabelecer uma escola. A primeira coisa que ele estabeleceu foi um altar. Isso fala muito forte, porque no meio da destruição, antes de começar a fazer qualquer coisa, por mais que você possa ter muito trabalho, a primeira coisa que deve ser estabelecida é o quê? Um altar. Um altar, porque o altar fala da conexão, o altar fala da revelação, o altar fala da manifestação daquilo que nós estamos querendo ali. E quem estabelece um altar, irmão, ele quer ter Deus primeiro. Então, Esdras estabelece o altar e depois começa-se a obra. Por quê? Ele sabia que aquela obra, bom dia, Tati, ele sabia que aquela obra não era uma obra humana, mas era uma obra que eles dependiam da capacidade divina, da força de Deus para poder estabelecer aquela obra e fazer com que ela realmente pudesse acontecer. Então o altar vem primeiro. Eles estabeleceram o altar. Porém, quando eles começam a fazer a obra, os inimigos da obra se levantaram. Ou seja,
Muitas vezes nós pensamos que tudo o que nós queremos fazer vai acontecer. Bom dia, Max. Nós pensamos que tudo aquilo que Deus nos chama a fazer vai ser feito. Bom dia, Tati. Nós pensamos que aquilo que Deus nos chama a fazer vai ter um caminho de algodão, vai ter só sinal verde, não vai ter resistência, não vai ter oposição. E vai ter resistência, vai ter oposição. Bom dia, Max. Vai ter sim. Então, o que nós precisamos ter? Sabedoria, discernimento para poder entender. Aí é tão interessante porque, que nem nós vimos ontem, os inimigos se levantaram e vieram assim, falaram assim, deixa eu ajudar vocês a construir o que vocês estão fazendo. Só que o discernimento ali foi muito importante, porque eles entenderam que não era a ajuda que eles precisavam. Isso fala de quê? De não ficar esperando a ajuda aqui e de lá, mas esperar e saber discernir qual é a ajuda certa. E hoje a gente vai continuar aqui em Esdras 5, capítulo 1. Esdras 5, capítulo 1, vamos lá, tá pronto aí? Tem caneta, papel aí, tá anotando? Irmão, você tá anotando? Aproveita que você já chegou, vai nesse aviãozinho, envia esse aviãozinho aí para umas 4 pessoas, para que elas também possam ser alcançadas por aquilo que Deus está fazendo aqui. Então vamos lá. Esdras 5, a partir do verso 1. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus, em resposta a Zorobabel e Jesua. Em resposta, Zorobabel e Jesua começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. O que isso aqui fala? Presta atenção, irmão. A fé que recomeça com a voz de Deus. Porque quando uma obra é paralisada, e principalmente pela incredulidade, o que vai fazer essa obra voltar? O que vai fazer aquilo que estava travado se destravar, romper, voltar a funcionar, a engrenagem voltar a rodar? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a profecia, uma palavra profética que você recebe. Então, abre um parêntese, entenda isso. Eu não sei o que está travado na sua vida. Eu não sei o que se travou ao longo dos tempos. Provavelmente foi a incredulidade. A incredulidade que não era o tempo, que não era da vontade de Deus, a incredulidade, ela gritou na sua cabeça, ela gritou na sua alma e você parou de fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Aí o que acontece? Entrou num tempo de estagnação e por mais que você tentasse voltar, você estava sempre sentindo a trava. Agora presta atenção, a obra estava acontecendo, a obra foi paralisada porque os inimigos vieram e fizeram de tudo para que a obra parasse, e a obra parou. Aí, o que fez a obra reativar? Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram a palavra profética, a palavra que saiu diretamente do trono de Deus através da vida dos profetas de Deus. Aí o que acontece? Vejam, a obra que estava parada, o desânimo era real. A oposição havia vencido a primeira batalha, mas não venceu a guerra. A incredulidade se acomoda na paralisação e chama de a vontade de Deus. Por que a obra parou? Por que você parou de fazer aquilo que Deus te chamou a fazer? Porque era da vontade de Deus que eu parasse. Tem certeza? Tem certeza que foi da vontade de Deus que você parasse? Ou você, quando veio a resistência, você falou assim, não pode ser tão difícil, não pode ser tão pesado. Ou quando veio a voz da incredulidade falando, não, isso aqui não é para você, você começou a concordar, realmente, isso aqui não é para mim. Realmente, não sou eu que devo fazer isso. Não, realmente, Deus tem pessoas melhores, mais capazes para fazer isso. Pois é, mas Deus te chamou. Só que a voz da incredulidade parou. A voz da incredulidade silenciou a sua voz e travou os seus movimentos. Agora, entenda isso. A fé é reativada pela palavra profética. O que reativa a fé? A palavra profética. Irmão, a palavra cria todas as coisas. A palavra, ela sustenta todas as coisas. É muito importante você entender isso. A maneira como uma coisa começa, é assim também que ela vai ser sustentada. Eu creio nisso. A maneira como você começa algo, você sustenta isso também. Se você começa algo através da revelação de Deus, você só vai manter isso com a revelação de Deus. Você não tem como colocar, startar algo com uma direção, com uma graça, com uma revelação, e no tempo você abrir mão daquilo e tentar
substituir. Isso eu falo de quê? De fundamento. O fundamento que você estabelece para começar algo, ele é mais importante do que o acabamento. Porque muitas vezes o que vai acontecer, a pessoa ela até começa da forma certa, com tudo certo, mas no tempo ela começa a considerar, a incredulidade vai falando com ela, tipo, cara, você está usando coisa que ninguém usa, você está fazendo coisa que ninguém faz. Aí ela quer se ajustar a ser e fazer o que os outros estão fazendo. E ela vai abandonando aquilo que Deus deu para ela, para que ela pudesse fazer. Presta atenção, existem aqui temos 5 pessoas. Dentre essas 5 pessoas, 6 pessoas agora, né? Bem-vinda, Gisele. Entre essas 6 pessoas, irmão, não tem uma pessoa, não tem 2 pessoas iguais aqui. Não temos 2 pessoas iguais, somos singulares em tudo. Nós podemos ter alguma coisa parecida, mas parecer não é ser. Então, se somos singulares, como que nós podemos querer, sabe, fazer, principalmente aquilo que Deus nos chama da mesma forma? Deus chamou cada um a fazer de uma maneira, porém o que acontece? Quando eu começo a fazer algo, Deus, debaixo de uma revelação, debaixo de um fundamento que Deus me deu, e no tempo eu começo a considerar que aquilo não é legal, é ultrapassado, é arcaico, e eu quero pegar o fundamento do outro e trazer para mim, eu vou trocar o fundamento. Como que você troca o fundamento de uma construção? Você vai ter que fazer uma demolição, né? Você vai ter que quebrar para estabelecer o fundamento, e quando você estabelece esse novo fundamento, você vai recomeçar a construção. Então, é tempo de averiguar, né? A fé entende, veja bem, o que nós estamos vendo aqui? A fé é reativada pela palavra profética, a palavra que gera, a palavra que sustenta, a palavra que estabelece. Se eu comecei por uma palavra, eu não posso abandonar essa palavra. É essa palavra que eu tenho que segurar essa palavra, eu tenho que sustentar essa palavra e carregar essa palavra todos os dias comigo. Porque no dia da dificuldade, no dia da dúvida, eu tenho que olhar para aquela palavra novamente e crer que é aquela palavra que me trouxe até aqui, é aquela palavra que vai me manter aqui também. Agora, quando eu abandono aquela palavra, eu fico como que desguarnecido no tempo. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ele olha para Jesus, Jesus estava caminhando sobre as águas. Ele falou, Jesus é o Senhor? Ele falou, sou. Não, se é o Senhor, eu também posso fazer isso, porque eu sou seu discípulo. Aí Jesus fala, vem. Pedro sai do barco e sai caminhando sobre as águas. Porém, o que acontece? O texto fala que no meio do caminho, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas, ele começou a olhar para tudo que estava à sua volta. Quando ele olhou para a sua volta, ele perdeu o foco. Quando ele perde o foco, ele tira não só Jesus, né, do centro, mas ele tira a palavra, ele larga a palavra. O que estava fazendo ele caminhar sobre as águas, que é uma coisa impossível, era o quê? O poder da palavra que Jesus liberou para ele. Porque no momento que ele estava no barco, ele tinha plena consciência que ele não poderia caminhar nas águas. Mas quando ele olha para Cristo, ele fala assim, não, se é Jesus, eu sou discípulo dele. Se eu sou discípulo dele, eu posso fazer o que ele está fazendo. Então, Jesus, quando ele fala assim, ei Pedro, vem, as palavras de Cristo entraram, né, criaram uma plataforma sobre as águas para que Pedro caminhasse. Porém, ele começou pela palavra, mas no meio, quando ele estava no meio do mar, ele começou a prestar atenção no que ele estava fazendo. Ele falou, rapaz, isso aqui é loucura. E quando ele começou a acreditar que aquilo era loucura, ele submergiu. É isso que vai acontecer. É isso que acontece na vida de toda pessoa que começa pela palavra, mas vai parar quando ele começa a olhar a situação. E de repente você fez isso. De repente aconteceu isso com você. Eu te confesso que isso já aconteceu na minha vida. Sabe? Nós somos vulneráveis a isso acontecer, irmão. E por que nós estamos aqui? Estamos aqui para remover essa voz da incredulidade. Que quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, ela vai se levantar para falar contrariamente, para falar de forma oposta, para que possamos ser paralisados. Bom dia, Pedro. Então vamos lá. Agora presta atenção. Não foi um novo decreto do rei que fez a obra reiniciar. Não foi isso. Mas a voz de Deus através do profeta. Os profetas falaram. Quando um profeta libera a palavra, irmão, ele está liberando a capacidade criativa de Deus de fazer. Diante de uma palavra profética, de repente, antes da palavra você não poderia fazer, mas depois da palavra você recebe tudo aquilo que os céus
estão liberando para que você possa fazer. Presta atenção no que vai acontecer aqui. A fé, ela entende que a permissão humana pode falhar, mas um comando do céu tem o poder de quebrar toda a inércia e o medo. Quando uma palavra profética vem, ela quebra a estagnação, ela quebra a inércia, a trava que estava segurando, né? Ela é rompida e o medo, seja ele espiritual ou emocional, é quebrado e você tem capacidade de continuar avançando. Para recomeçar o que a incredulidade parou na nossa vida, nós precisamos de uma nova palavra de Deus. E a minha oração, irmão, é que nesse mês de agosto você encontre pelo menos uma palavra de Deus, que você abra seu espírito, que você que vai vir aqui assistir, seja ao vivo ou seja a gravação, que você tenha o seu espírito aberto, o seu coração aberto, para receber pelo menos uma palavra de Deus, para quebrar a inércia da sua vida e trazer um novo movimento dos céus sobre você. Amém? Está entendendo? Quantos querem isso? Quantos conseguem olhar? Presta atenção. Qual área da sua vida a obra de Deus parou, Marlene? Em qual área da sua vida a obra de Deus está parada? Você olha assim, você fala, rapaz, eu sinto que aqui eu estou atrasado. Se está atrasado é porque parou. E se parou, parou por quê? Parou por quê? Por que parou? Por quê? Agora, o que acontece? Qual é a vontade de Deus, irmão? É que nós possamos experimentar a bondade dele nesse mês. Independente do que aconteça. Pode vir dificuldade, adversidade, o inimigo pode se levantar, a incredulidade ela vai tentar gritar, só que nós estamos aqui num treinamento intensivo de batalha espiritual para quebrar todo o poder da incredulidade. E seja, sabe, de repente começa com os palitinhos de dente e vai virar aqueles arpões, né, de caçadores de baleia, nos caçando, tentando nos pegar. Não, eles não podem entrar na promessa de Deus. Eles não podem viver a promessa de Deus. Vamos viver a promessa de Deus. Eu estou aqui para declarar sobre a nossa vida. Vamos viver a promessa de Deus. Nada vai nos parar. A incredulidade não vai nos travar. A incredulidade, todo o poder da incredulidade é quebrado, porque estamos aqui para estabelecer um novo nível de fé. Aumenta-nos a fé, a nossa oração nesse dia, Jesus, aumenta-nos a fé, como aquele homem que viu o seu filho ali, sabe, se contorcendo, sabe, Elisa? Porque ele sofria de epilepsia, ele caía, ora na água, ora no fogo, e o pai chega clamando, e Jesus exorta ele, e quando Jesus exorta ele, ele ora, ele clama, aumenta-me a fé. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, sabe? Que a nossa fé seja aumentada nesses dias, irmão. Agora, veja bem, você está esperando circunstâncias mudarem? Entre parênteses, a incredulidade. Está esperando a incredulidade parar de falar? Ou você está buscando uma palavra fresca da parte de Deus para reativar a sua vida? O que você está buscando? Porque a incredulidade não vai parar, irmão. Não vai parar. Eu conheço pessoas que a vida dela sempre para no mesmo lugar. Ela vai. É homem de Deus, tem unção, toca, ministra, só que a vida dele sempre trava no mesmo lugar. Ele vai, e parece que tem uma parede ali, e quando ele chega nesse lugar, ele bate e sempre retrocede. Aí passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, aí ele volta de novo. Aí volta cheio de gás. Mas o gás sempre dura até bater novamente nesse lugar. O que é necessário para romper? Um ponto de inflexão. Um ponto onde você fala assim, eu não volto mais para trás. Aí você tem que decidir também. Eu não volto mais para trás. Chega de ser esse boneco João Bobo, sabe aquele boneco que você bate? Aí ele deita e levanta, deita e levanta, deita e levanta. Chega de ser isso. Não, você pode até me bater, mas eu vou continuar avançando. Você pode até tentar me segurar, mas eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. E se eu tenho uma palavra, essa palavra cria o caminho, essa palavra constrói a porta, essa palavra se torna a chave, ela gira e abre a porta e eu acesso esse novo ambiente, esse novo tempo, esse novo lugar. Agora veja, a fé não é paralisada pela oposição, mas ela é impulsionada pela profecia. Ela é impulsionada pela profecia. A palavra profética nos impulsiona. A palavra profética
que vem do coração de Deus para nós, ela nos faz avançar. Uma palavra de Deus é suficiente para transformar um canteiro de obras abandonado em um centro de atividade divina. A obra estava parada em Israel, irmão. Aí chega 2 profetas, eles liberam a palavra. A obra que estava parada voltou a funcionar, porque era da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Presta atenção. A incredulidade se rende ao decreto dos homens. Ah, o homem mandou parar. O homem mandou eu parar, eu parei. Fulano mandou eu parar, eu parei. Presta atenção, quando Jesus subiu aos céus, em Atos, ele deixa os discípulos. Os discípulos começaram a fazer um movimento espiritual tão forte. Aí, as autoridades chegaram e pararam e trouxeram eles. Falou assim, ó, vocês têm que parar de fazer o que vocês estão fazendo. Vocês têm que parar de pregar o que vocês estão pregando, ensinar o que vocês estão ensinando. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala assim, ei, isso aí não tem como obedecer, não. Importa mais obedecer os céus do que obedecer aos homens. Importa mais obedecer os céus do que obedecer os homens. Porque a voz que vinha dos homens era para paralisar aquilo que os céus já tinham declarado. O que acontece? Foi o próprio Deus que despertou o coração de Ciro, um rei que não era cristão, para poder reativar e reconstruir o templo que tinha sido destruído. E Deus mandou no coração de Ciro que ele deveria pagar por todo o custo da obra. Porém, veio um outro rei depois, e esse rei que veio depois, desavisado, não sabia de nada, comprou a ideia da conspiração das pessoas que estavam vendo a obra sendo estabelecida, e o que fez? Ele permitiu que a obra parasse. Só que veja, a fé se levanta pelo decreto de Deus. Irmão, é tempo de você olhar para aquilo que Deus já falou a seu respeito, não para aquilo que a incredulidade falou. É tempo de reativar o decreto. Veja bem, a fé que confia nos olhos de Deus. Esdras 5:5. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus. O que estava sobre os líderes? Os olhos de Deus. E eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relatório fosse enviado a Dario. A oposição voltou, fazendo as mesmas perguntas e ameaças. A incredulidade, ao ver o inimigo, sente medo e esconde. Porém, o que acontece? A fé, no entanto, age com a consciência de que está sob um olhar superior. Os olhos de Deus. A fé, ela não está preocupada com os olhos dos homens que querem paralisar. A fé, ela olha e ela descansa, porque Deus está me olhando. Agora, entenda isso aqui. Essa percepção, ela muda tudo. Por quê? O olhar de Deus sobre eles, o que estava sobre os líderes que estavam reconstruindo? Os olhos de Deus. O olhar de Deus sobre eles era uma força de proteção mais poderosa do que a do governador. Era melhor ter o olhar de Deus sobre eles do que o olhar do rei e do governador. Porque o olhar de Deus é a proteção sobrenatural de Deus. A palavra hebraica para olhos aqui nessa passagem é a palavra Ain. Ain significa fonte ou manancial. A fé sabe que o olhar de Deus não é apenas uma vigilância. Quando Deus está olhando para mim, quando Deus está olhando para você, quando Deus olha para o seu povo, irmão, é uma fonte, é um manancial de força, poder, graça, favor. Então, se Deus está olhando para nós nessa manhã, eu creio que Deus está nos vendo aqui. Não estamos aqui para ser vistos pelos homens, mas estamos aqui para ser vistos pelo Senhor. Cada manhã, né? Ao abrir isso aqui, eu quero que Deus possa nos ver, porque os olhos do Senhor, eles são uma fonte. Os olhos do Senhor são um manancial. Fonte de quê? Fonte de vida, fonte de força, fonte de alegria, fonte de saúde. É a fonte de recursos que nós precisamos. Imagine que tudo que nós precisamos aqui, no céu tem de abundância. No céu há de abundância. E se existe favor de Deus, né, sobre nós, que esse favor cresça, transborde, e que nós possamos ver, viver, sabe, essa bondade. Eu creio que eu verei e viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A bondade do Senhor não é para o céu, irmão. A bondade do Senhor não é para que você pense nela, mas distancie. Isso aqui quando eu chegar no céu. Não, irmão, vamos viver, vamos
gozar, vamos celebrar a bondade do Senhor aqui, hoje e agora. Quantos querem viver a bondade do Senhor? Quantos querem mais da bondade do Senhor? O favor do Senhor. Os olhos do Senhor são um manancial, uma fonte inesgotável. A fé sabe que o olhar de Deus não é apenas de vigilância, não é o patrão que está te olhando, esperando você vacilar, para que você possa se lascar, mas é uma fonte de favor e proteção que impede o inimigo de prevalecer. O inimigo não vai prevalecer sobre as nossas vidas nesse mês de agosto, não vai. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós, nos protegendo, nos guardando, nos conduzindo, nos fazendo avançar. De repente você está saindo do caos da sua vida. Você fala, Adriano, minha vida está um caos. Esse mês de agosto eu comecei com a minha vida um caos. Não vai terminar um caos, irmão. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida. Sua vida não termina como um caos. Que eu seja a voz profética de Deus para liberar sobre a sua vida um tempo de reativação, mas também um tempo onde você avance, onde você seja impulsionado, que tudo aquilo que estava travado na sua vida seja destravado nesses dias, que tudo que estava parado pela oposição, pela incredulidade, seja quebrado nesses dias, e que você volte a se mover, que você volte a avançar, que você abrace a palavra que o Senhor já te deu e caminhe com ela em nome de Jesus. Amém? Pergunta para você, você está mais consciente do olhar do seu inimigo? O inimigo não para de me observar. Irmão, nossa vida é um Big Brother. Somos o Big Brother. Tem pessoas que ficam nos observando. Esses aí são os fãs anônimos. Eles nos observam, tudo que nós fazemos, pelo menos tudo que nós permitimos eles de ver. Né? Com a rede social hoje, as pessoas, você está cheio de admirador anônimo aí, escondido. Eles veem tudo que você faz, tudo que você posta, não curte nada, não comenta nada, mas só assiste. Só assiste. Deixa eles assistir. Deixa eles continuarem assistindo. Quem te viu, né, passar pela prova também vai ter que ver Deus te levantar. Vai ver Deus te honrar. Vai ver Deus, sabe, te abençoar. Deixa. Mas fique consciente do olhar de Deus. Né? Você está mais consciente do olhar do inimigo sobre você ou sobre os olhos de Deus? Deus está te observando, irmão. Adriano, para que Deus está me observando? O olhar dele é uma fonte de manancial. É uma fonte. O problema é que quando você olha para o olhar do homem, você se sente intimidado, você recua. Agora, quando você tem a consciência que Deus está te olhando, presta atenção. Olha isso aqui. Max, presta atenção nisso. Quando um pai leva o filho num jogo de futebol, o filho não é o melhor jogador. Ponto. Só que o que acontece? O pai está ali na arquibancada, o paizão. Vai, meu filho, vai. Aí, de repente, o que vai acontecer, irmão? O filho, ele tá ali no meio do campo, desestimulado, sabe? Os colegas olham, falam, ô, perna de pau, vacaiado, toca pra mim. Só que aí o pai levanta lá na arquibancada, sabe? E dá um grito. Quando o olho do filho encontra o olho do pai, vê o pai, vai, meu filho, vai. O filho se renova. O filho se encontra novamente. Não porque os colegas estão falando, mas porque o pai que está na arquibancada está olhando e está falando, eu estou te vendo, meu filho, eu estou acreditando em você. Você está mais consciente hoje, veja bem, a sua consciência hoje é do olhar do inimigo que te reprova ou do olhar do pai que te abençoa? A sua consciência hoje está mais naquilo que os homens estão falando, conjecturando, está mais enraizada, ligada, dependente disso, ou da voz do Pai, ou do olhar do Pai. A minha fé está firmada na proteção invisível, porque quando o Pai está nos olhando, Ele está nos guardando, está liberando proteção. Veja, a fé capacita a trabalhar sob pressão da oposição, porque sabe que o olhar protetor de Deus é a nossa verdadeira licença para construir. O homem não me aprova. Irmão, você tem a palavra de Deus, avança. Você tem algo que Deus falou para você, vai para cima. Vai para cima. A incredulidade teme o olhar do inimigo. A fé descansa sob o olhar de Deus. Quem está incrédulo fica o tempo inteiro assim. Eles estão me vigiando. Eles estão me observando, eles estão me vigiando. A fé não fica presa a isso. A fé fica atenta. Deus está me vendo.
Jesus está comigo. É o tempo da bondade. Eu vou romper, eu vou crescer. Presta atenção nisso. Esdras 6, no verso 8. Além disso, o decreto que ajuda, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus. Paguem sem demora todo o custo da construção usando os impostos recolhidos na província. O que aconteceu aqui? A obra tinha sido paralisada. Aí veio uma palavra profética, reativou a obra e eles foram. Os olhos de Deus estavam sobre eles, como fonte de manancial, força, poder e proteção, guardando, mas também liberando tudo o que eles precisavam para avançar. Aí, os inimigos voltaram e falaram assim, rapaz, escreve por rei. Por quê? Porque a obra voltou e nós precisamos parar a obra novamente. Aí eles escreveram para o rei. Aí, o povo que estava construindo falou assim, rei, o negócio é o seguinte, faz uma busca nos documentos antigos, quando Ciro era rei, e procura aí. Tem um decreto que Ciro escreveu que nós poderíamos construir. Aí o rei parou tudo, foi lá e pesquisou. E quando ele pesquisou, sabe o que ele encontrou, irmão? O decreto. Ele encontrou o decreto. Irmão, existem 4 dimensões na oração. Tem a oração de petição, tem a oração de proclamação, tem a oração de declaração e tem a oração de decreto. Presta atenção, cada uma dessas orações tem um nível. O ponto mais forte da oração é o decreto. É quando você libera um decreto. Quem pode liberar um decreto? Um rei, uma autoridade. Quando o decreto é liberado, ele não pode ser anulado. Todo decreto, quando ele é liberado, ele não pode ser anulado. Você não pode chegar e falar, esse decreto está anulado. Você vai ver isso mais à frente, esse mês ainda. Porque nós estamos lendo o livro de Esdras, vamos ler o livro de Neemias e vamos ler o livro de Esther. Em Esther, isso vai ficar muito claro para você. Porque em Esther existe uma guerra de decretos. Você vai entender o poder do decreto. Mas hoje aqui você já vai começar a entender isso. Amém? Presta atenção. O rei escreveu um decreto, porém, outro rei veio e ele não sabia do decreto que tinha sido escrito e ele fez com que a obra parasse. Porém, veio a palavra profética, reativou a obra continuou, e eles falaram assim, ei, rei, quando o rei veio novamente tentando parar a obra, ele falou, olha os decretos. Aí eles foram lá pesquisar o decreto. Se você leu esse texto de hoje, você vai ficar maravilhado. Se não leu, na hora que lê de novo, você vai ver. Isso é lindo, porque o rei foi lá e ele viu. Sabe o que ele achou? Tinha um decreto. E se tem um decreto, irmão, a coisa tem que acontecer. Então, aí o rei falou, pode voltar a construir. Só que o que estava escrito no decreto, sabe o que é? Que quem ia pagar, quem ia pagar pela obra era o rei que estava ali tentando parar. Aí, o que o rei fez? O rei virou e falou assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, que estão aí tentando fazer essa obra parar de toda forma. A obra vai continuar, tem um decreto aqui, e eu não vou parar esse decreto, não. Essa obra continua, e tem outra coisa que esse decreto fala, que quem paga a conta somos nós. Então, vocês que estão aí, que são representantes da coroa, sabe o que vocês vão ter que fazer? Vocês dão para ele tudo o que eles precisam para fazer a obra andar. Se eles precisam construir o templo, dá tudo o que precisa para construir o templo. Se eles precisam ofertar, sacrificar, vocês vão dar tudo o que eles precisam para sacrificar, para ofertar ao Senhor. Imagina seu inimigo recebendo essa carta, irmão, do rei. O rei falando assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, é você que vai pagar a conta dessa construção. Você está tentando parar a obra que eu vou fazer na vida dele e dela? Deixa eu te contar, você não vai mais parar essa obra. Mas eu vou te contar a melhor parte. Quem vai pagar a conta é você. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Dá um glória aí, ô boca de lata. Dá um foguinho aí, ó. Você não está entendendo o que Deus está falando aqui, não? Que toda a resistência que veio, ela é quebrada pelo poder da palavra. Só que o que? Se existe um decreto que você tem que fazer, o que você foi chamado a fazer, irmão, esse decreto podia estar parado. Só que um decreto não pode ser anulado. O que precisa acontecer? O que o Senhor falou a meu respeito?
Eu quero trazer à memória. Então, quando você entende que existe um decreto, ele pode ter anos. Ele pode ter anos. Só que o que é lindo, sabe, irmão? É porque a palavra, você pensa que a palavra, ela fica só aqui. Não. A palavra está no plano espiritual. Aí quando você entende, você fala assim, opa, tem um decreto. Quando você se apega a essa palavra, você faz o download. Você traz aquilo para a terra novamente. Então, você ativa novamente um decreto. O decreto não pode ser anulado. Ele pode ser esquecido, anulado não. Só que quando você se lembra daquilo, você traz isso para si. E quando você traz isso para si, a revolução volta. O mover volta. Ei, o que Deus já falou a seu respeito que está parado? O que Deus falou a seu respeito que vai acontecer, mas você não ouviu direito ainda? Ou de repente você esqueceu, você caducou, você largou. Ei, isso ainda tem validade. Existem palavras que foram faladas, liberadas, que elas... a sua vida está parada, a palavra está esperando. A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, diz o Senhor. A palavra que saiu da boca de Deus é um soldado no mundo espiritual. Quando liberada, tem que se cumprir. Existem nuvens de palavras esperando se cumprir. Nuvens sobre a minha vida. Cada palavra profética que nós recebemos, que veio do coração de Deus, é uma sentença que está aqui, ó, na minha vida e na sua vida. Quantas estão aí sobre a sua vida? Quantas estão sobre a sua casa? Quantas estão sobre a sua família esperando o cumprimento? Ei! Gente, vocês estão entendendo? Está todo mundo quieto aí. Meu Deus do céu, travou. A conexão travou, congelou. Ei! Volta! A palavra que estava congelada tem que ser descongelada. A palavra que estava travada lá, está esperando o quê? Está esperando eu e você aqui na terra falar assim, reativa. Eu volto a crer. Eu volto a crer. Palavra, é tempo de cumprimento. Irmão, é tempo de cumprimento daquilo que Deus falou sobre a sua vida. Marlene, a bondade de Deus quer se cumprir, Marlene. Não trava a bondade de Deus mais. Sabe? A palavra que saiu da boca de Deus, Tati, quer se cumprir. Ah, mesmo, mas é tanta palavra que eu recebi. Glória a Deus, está tudo aqui, ó. Está na nuvem. Está na nuvem, está na nuvem, o que tem que fazer? Download. Tem que puxar, tem que fazer essa palavra descer na minha vida, na sua vida. Vamos, gente. Vocês estão dormindo com o telefone na cara aí, né? Vocês vigiam. A incredulidade vê a oposição como o fim da história. A fé vê como prelúdio para um milagre. A oposição está anunciando que você vai viver um tempo de milagre maior. A resistência que se levantou para te parar, está declarando, ei, o que vem vai ser muito maior. Os inimigos de Judá escreveram a carta para parar a obra, mas Deus usou aquilo para acelerar e para financiar, Gisele. O inimigo tentou me parar, mas depois ele teve que o quê? Não só abrir as portas, ele teve que pagar a conta. Ei, tem inimigo que nessa manhã está começando a tremer, sabe, Elisa? Está assim, meu Deus do céu. Eles descobriram que o quê? Que eu vou ter que pagar a conta. Ei, eu declaro nessa manhã, eu declaro nessa manhã, em nome poderoso de Jesus, que toda a trava que o inimigo colocou na minha vida e na sua vida é quebrada. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tentou nos paralisar, vai nos acelerar nesse tempo, mas não só vai nos acelerar, vai ter que pagar a conta. Tudo que nos foi tirado, todo o tempo, todo o recurso, nós declaramos, decretamos, eu decreto nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, que tudo que roubou o nosso tempo, tudo que roubou o nosso ânimo, a nossa força nesse tempo vai trabalhar para nós. Vai trabalhar para nós. Vai abrir portas, vai gerar as conexões, vai trazer os recursos, vai liberar os acessos em nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Vai acontecer, irmão. Presta atenção. O mesmo império que oprimiu foi divinamente obrigado a pagar pela reconstrução. O que resistia teve que pagar a conta. A fé crê em um Deus que é mestre em usar a trama do inimigo para cumprir os seus propósitos. Irmão, Deus consegue fazer com que o inimigo, tudo que o inimigo fez, pensou, planejou, preparou, fala assim, vai trabalhar tudo. Olha o que fala em Romanos 8:28. Isso é uma das promessas mais poderosas que eu e você podemos ter pelas Escrituras. Romanos 8:28. Esse aqui é um verso para você decorar. Presta atenção. E sabemos que tudo quanto nos acontece
está operando para o nosso próprio bem. Tudo, não é algumas coisas. Não são duas coisas, é tudo. A palavra fala tudo quanto nos acontece. Está operando para o nosso próprio bem. Se amamos a Deus e estivermos ajustando aos planos dele. Você está trabalhando para que o plano de Deus se cumpra na sua vida? Você busca se ajustar ao plano de Deus? Ei, todas as coisas vão somar forças para nos abençoar. Tudo soma forças. Tudo vai trabalhar para mim e para você. Nada vai parar aquilo que Deus decidiu que vai acontecer. A fé é crer em um Deus que é mestre em usar isso. Ele não apenas nos defende, ele faz com que o inimigo possa pagar pela nossa vitória. O inimigo vai pagar pela nossa vitória. Eu estou vendo a oposição em minha vida como um obstáculo intransponível. A oposição, bom dia, Nana. A oposição, irmão, você olha isso como uma barreira? Isso é incredulidade. Ou você vê isso como uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder e gerar uma reviravolta? Nós vamos ver isso aqui muito ainda esse mês. Você não está entendendo? Quando você chegar lá no livro de Esther, você vai ver. Quando você chegar no livro de Esdras, você vai ver. Quando você chegar lá no livro de Jó, que vai ser o último livro que nós vamos ler nesse mês, irmão, você vai ver Deus pegando aquilo que o inimigo fez e transformando para o nosso bem. Tudo coopera. Tudo coopera. A fé confia que Deus pode pegar a arma mais poderosa do inimigo e transformá-la na ferramenta mais eficaz para nos abençoar. A arma que o inimigo preparou é poderosa, mas eu anulo o poder dessa arma. Nenhuma arma preparada pelo inferno contra nós prosperará, mas tudo aquilo que o inferno teve o trabalho de preparar contra a nossa vida, nessa hora, eu declaro, eu decreto, vai trabalhar para o nosso bem. Tudo que vinha contra nós trabalha por nós a partir de agora, em nome de Jesus. Vai ter que trabalhar. Aleluia. É isso mesmo. É isso mesmo. Veja bem, a fé confia que Deus pode pegar a arma mais poderosa do inimigo e transformá-la na ferramenta para a nossa bênção. O que vinha para nos destruir vai nos construir. O que vinha para nos parar vai nos fazer avançar. O que vinha para nos diminuir vai nos fazer crescer. O que vinha para nos adoecer vai liberar saúde. O que vinha para roubar os nossos recursos vai liberar fontes de renda sobre as nossas vidas. Amém? A incredulidade teme o que o inimigo vai fazer. A fé espera para ver como Deus vai usar isso. Irmão, eu estou sentado aqui esperando ver como que Deus vai pegar o que o inimigo tem feito contra a minha vida nos últimos tempos e como que Deus vai usar isso para me abençoar. Porque eu sei que Ele vai fazer isso. Eu sei que Ele vai fazer isso. Eu declaro sobre a sua vida que a incredulidade é quebrada, que tudo que você tem passado até aqui, a sua expectativa agora é olhar e falar assim, como que Deus vai usar isso? Eu estou doido para ver. Agora vamos entrar aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios 3, no verso 6. Vamos lá. O que o texto fala? Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Irmão, quem que faz uma obra crescer? É Deus. Quem que faz algo que nós estamos muitas vezes ali, que nós estamos fazendo no nome de Deus crescer? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Um é o que planta, outro é o que rega, mas o crescimento sempre vem de Deus. Se tem alguém que está vendendo soro do crescimento aí, cuidado, porque isso aí é anabolizante. Coloca, depois de um tempo, se a pessoa para, ela murcha. Então, tem muitas coisas que estão levando o nome de Deus, falando assim, é Deus que fez crescer. Quando para que a gente descobre. Porque se continua crescendo, é Deus. Agora tem coisas que são faladas que é Deus que está fazendo crescer. Mas quando a pessoa para de fazer os movimentos que ela faz, as peripécias que ela faz, o que acontece? Você vê aquilo retroceder, regredir, murchar. Por quê? Porque não era Deus. É Deus que faz crescer. Presta atenção aqui. O que nós estamos falando aqui? A fé que entende seu papel na lavoura de Deus. Tem um papel. A incredulidade gera competição e orgulho no ministério. Ela nos faz comparar nossos resultados, nos gloriar no nosso sucesso, se plantamos ou nos sentir inferiores se apenas regamos, porque tem pessoas que vão plantar, mas tem pessoas que vão regar. Só que aí começa a gerar uma competição, uma distorção. Agora veja, a fé nos liberta dessa armadilha. Ela entende que somos apenas cooperadores, colaboradores de Deus.
O colaborador está em um processo cujo resultado pertence unicamente a Deus. O nosso entendimento tem que chegar nesse nível, irmão. O nosso resultado vem do Senhor. O nosso resultado... Ontem à noite eu estava preparando e na hora que eu cheguei nessa parte aqui, eu fiquei muito tocado, porque eu falei assim, cara, aqui, eu confesso para você, quando eu comecei a fazer esse discipulado aqui pela manhã, não era nem discipulado, era só para ler a Bíblia. Aí Deus foi trabalhando no meu coração, eu falei, Deus, o que é isso aqui? Para que eu vou fazer isso? O que está acontecendo? Aí começou a vir discipulado. Deus começou a trazer muitas coisas no meu coração que estavam guardadas, paradas sobre discipulado. Eu creio no poder do discipulado. Eu creio no poder de se gerar Cristo na vida das pessoas através, principalmente, da palavra de Deus. Aí Deus começou a trazer isso no meu coração. Aí eu falei assim, não, Deus, mas tem uma pessoa, tem duas pessoas, tem dia que não tem ninguém, eu fico eu e a câmera. Ele falou, só faz, meu filho. Só faz. E tem dia que eu abro aqui, né, tem gente... Marlene é a 01 aí. Marlene todo dia é a primeira que chega. Glória a Deus pela sua vida, Marlene. Aí, eu falo, tem dia que não tem ninguém, pai. Ele falou, só faz, Adriano. Você está plantando. Foi isso que eu entendi, sabe? Ontem à noite, quando eu li esse texto, Adriano, você está plantando. Aí eu falei, tem dia que tem 5 pessoas, glória a Deus. Tem dia que tem 7. Ele falou, eu falo, glória a Deus. Hoje bateu 7 pessoas, glória a Deus. Só que Deus me deu um número, irmão, que é muito maior do que isso. Eu falo assim, Deus, como é que isso pode acontecer? O crescimento vem de Deus. Foi isso que Deus falou comigo ontem, sabe? Porque muitas vezes nós queremos ver números, sabe? Mas o nosso papel não é gerar esses números. Os números são Deus que faz, o crescimento é Deus que faz. Porque muitas vezes nós queremos desenvolver métodos, técnicas, e isso é anabolizante, sabe, irmão? Isso é o anabolizante. Agora, faz o que Deus te mandou fazer. Continua, seja fiel àquilo que Deus te mandou fazer. O crescimento vem de Deus. Planta, rega, planta, rega, planta e rega. Deus faz crescer. Então, eu creio, irmão, sabe? O meu papel aqui é plantar e regar todo dia. Aquilo que Deus colocou na minha mão. O que é que Ele colocou na minha mão? Ele falou, abre seu telefone e compartilha daquilo que eu tenho colocado no seu coração. E automaticamente você está plantando e regando no coração das pessoas. E o crescimento sou eu que faço. O crescimento sou eu que faço. Então, vai crescer. Vai crescer. Você que está aqui hoje, irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é um primeiro fruto, você é uma primícia dentro daquilo que Deus vai fazer, que vai se tornar algo grande, que vai abençoar muitas e muitas e muitas e muitas famílias, muitas e muitas casas, muitas e muitas, sabe, famílias serão abençoadas através daquilo que Deus começou a fazer aqui. Porque, sabe, embora o seu nascimento tenha sido pequeno, não ficará pequeno. O futuro, sabe, é promissor. Então, o nosso papel é entender isso aqui. É que Deus que faz crescer. Porque muitas vezes você está tentando crescer na força do seu braço, está tentando crescer na dependência dos homens, mas tudo que nós precisamos entender é que Deus que faz crescer. Agora, entenda isso aqui. Né? A incredulidade tem me levado a me comparar com outros ministros e buscar o crédito pelo crescimento? Ou a fé me permite servir com alegria em minha função, sabendo que é Deus que dá o crescimento? Você serve com alegria naquilo que você está fazendo? A fé nos livra do peso do resultado e nos libera para a alegria do serviço. Volte a ter alegria pelo serviço. Porque quando você entra numa de resultado, irmão, isso mata. A alegria do servir. Confiando que o crescimento é a parte de Deus na parceria. Quem vai fazer crescer é Deus. O texto fala que é Deus que faz crescer. Irmão, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, tá? É o apóstolo Paulo. A incredulidade se preocupa com o crédito. Quem está levando o crédito? A fé se concentra apenas na colaboração. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo aquilo que Deus me pediu. Então faça aquilo que Deus te pediu. Quinta coisa aqui. A fé constrói com materiais eternos. Coríntios 3, no verso 12. Aqueles que constroem sob esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. A incredulidade é imediatista, ela quer para ontem, ela não quer para amanhã, ela não quer para agora, ela quer para ontem. Agora, veja bem, ela constrói com o que é fácil, rápido e impressiona os olhos humanos. O que impressiona os olhos humanos? O que é fácil? O que é rápido? Madeira, feno e palha. Agora, presta atenção, isso fala das obras da carne. Ela busca por números e eventos vazios. Ela quer ter ajuntamento, ela não quer o avivamento.
Agora, veja isso. A fé tem uma perspectiva eterna. A fé não é para somente agora. Irmão, a fé, ela é paciente. Ela é paciente, ela constrói com materiais que resistem ao fogo. Eu não vou construir aquilo que Deus me chamou a fazer com palha, com feno. Eu vou construir com materiais preciosos. O que são os materiais preciosos? Ouro, prata, pedra preciosa. Eu não quero chegar aqui e falar para você algo que você ouve em qualquer lugar que você pode ir. Eu quero falar aquilo que realmente, sabe, vai acrescentar na sua vida. Pedras preciosas, tijolos espirituais que são preciosos na edificação daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque isso aqui, para mim, irmão, alguns vão falar assim, Adriano, é uma live. Não, para mim isso aqui é um discipulado. Para mim, você que vem aqui, você está sendo discipulado, você está recebendo de Cristo através da minha vida. Então eu não quero te entregar qualquer coisa, eu não quero te entregar o Adriano, eu quero te entregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer diferença na sua vida. Eu quero te entregar pedras preciosas que eu fico escavando. Eu sou um minerador espiritual, irmão. Eu sou um garimpeiro espiritual. Quando eu entro na palavra, eu não entro para pegar aquilo que todo mundo está querendo, já está acostumado a ver. Os olhos superficiais conseguem ver. Eu procuro as riquezas do conhecimento de Deus. Eu procuro o ouro, a prata. Eu procuro aquilo que é precioso. Sabe? Aquilo que não está na superfície. Eu quero aquilo que está, sabe, no profundo. E é isso que eu busco trazer aqui. Isso fala de quê? Vidas discipuladas, uma obediência secreta, um amor genuíno. A fé não pergunta o que impressiona agora, mas o que permanecerá no fogo. Ei, se eu jogar isso aqui no fogo, o que fica? Se isso for provado, o que é que vai ficar? Não só ficar, porque o ouro, quando é lançado no fogo, ele remove as impurezas e fica mais valioso. Entende? O material com o qual eu estou construindo a minha vida e ministério é para a aprovação dos homens. O que você constrói hoje na sua vida, Marlene, é buscando a aprovação dos homens ou você está se preparando para ser aprovada pelo Senhor? Você está construindo com palha ou você está construindo com ouro? Essa é a pergunta. Irmão, construir com palha é rápido. Construir com ouro, não. Salomão, com todo o recurso, sabedoria que tinha, o templo de Salomão, um templo que ele construiu para Deus, tinha muito ouro, tinha muita prata, muito bronze, metais preciosos. Ele gastou 20 anos para fazer aquela construção. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente vê obras acontecendo muito rápido. A questão não é que a obra está acontecendo rápido. A questão é se essa obra for checada, ela vai ser identificada como palha ou como ouro. Respeite o processo. Ah, na vida de fulano foi rápido. Na vida de fulano é palha ou é ouro? Porque muitas vezes o nosso olhar está atento só no tempo. Só que nós não temos esse olhar, irmão, para julgar e falar isso é palha ou isso é ouro. Só o próprio Deus pode fazer isso. O que nós vamos entender aqui? A fé nos chama para sermos construtores que valorizam a qualidade eterna sobre qualquer quantidade temporal. Se preocupe mais com a qualidade daquilo que Deus está fazendo na sua vida do que no tempo que Ele está fazendo. Ah, tem que ser rápido. Por que tem que ser rápido? Apressadinho, palha, vento te leva. Agora não, quando você é ouro, vai demorar mais. Vai demorar mais. Mas é algo mais eterno, é algo que suporta a pressão, é algo que quando o fogo vier, o fogo te purifica, te torna mais brilhoso, mais precioso, mais valioso. Você está ganhando valor ou perdendo valor? Porque se você está perdendo valor, sua vida está sendo edificada por palha. É hora de parar de usar o material errado e começar a usar o material certo. Qual é o material certo? É ouro. A obra que é edificada com ouro, por mais que ela demore, irmão, ela tem valor no tempo. A obra que é edificada rapidamente é palha, é pedra. O vento leva. Ei, o vento está te levando? A incredulidade constrói para o aplauso. Está buscando aplauso? Quer ouvir seu nome ser falado? Está querendo plataforma? Presta atenção. A fé constrói para a coroa.
Eu estou construindo algo que seja eterno, algo que o Rei dos Reis valorize, não algo que os homens, porque o que a terra aplaude, irmão, não é o que o céu aplaude. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Você que gosta de aplauso, quando o aplauso para, você para. Quando você para de receber a aprovação, você para. De quem que você quer a aprovação? Você está focado em quem? Você quer agradar a quem? Vamos lá para Salmos. Salmos 29, verso 4. Olha o que fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. A fé que reconhece o poder na voz de Deus. A fé que reconhece que existe um poder quando Deus fala. E esse poder quebra a incredulidade. A incredulidade ouve muitas vozes. A voz do medo, da mídia e da oposição. A voz da dúvida. Agora veja bem. Ela se sente fraca e intimidada por elas. Todas as vezes que você começa a ouvir essas vozes, você vai se enfraquecer. Faça jejum de más notícias nesse tempo, irmão. Faça jejum de vozes erradas. A voz que você ouve determina o destino que você tem. Se você gosta de ouvir todo mundo, você não vai conseguir nada. Por quê? Você está sendo construído através de quê? A voz que fala na sua vida está edificando a sua vida. Quando você vem aqui a cada dia, a cada manhã, seja para participar ao vivo ou para ver a gravação, o que está acontecendo? A voz que é liberada aqui está construindo dentro de você. Eu estou fazendo parte de uma construção daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho consciência disso. Então, eu não falo aqui algo que vai fazer com que essa construção seja danosa, perigosa. Eu quero sim falar aqui daquilo que pode construir na sua vida uma vida de fé, edificar a sua vida, te fazer, sabe, levantar, porque quebrado o mundo já te faz. Quebrado o inferno já te faz. Agora, o que é a profecia? A profecia é levantar aquele que está caído. É mostrar o ouro que está escondido. Eu não quero aqui falar dos seus pecados. Isso aí o Satanás já faz. Eu quero falar aqui de ouro, de tesouro, de um valor precioso que está dentro de você, mas que você não tem capacidade ainda de perceber. Quero remover as escamas dos seus olhos, aquilo que bloqueia o seu coração de entender que você tem valor. Você tem valor, porque o Rei dos Reis, Jesus morreu por você. Ele morreu por você. Agora veja, a fé é uma escolha deliberada de sintonizar e meditar no poder da voz de Deus. Qual voz você tem ouvido? Se você escuta a voz errada, ela gera incredulidade. Se você ouve a voz certa, ela gera fé no seu coração. Davi descreve essa voz como uma força da natureza capaz de quebrar as árvores mais fortes. A voz de Deus, irmão. A voz de Deus. O texto vai falar que a voz de Deus, se escuta a voz de Deus sobre as muitas águas. Sob as muitas águas. Então isso fala de quê? Você tem que sair do lugar baixo e ir para um lugar alto. Para ouvir a voz de Deus. Para ouvir aquilo que Deus está falando. Silencia as vozes erradas. A fé se lembra de que a mesma voz que criou o universo e que troveja sobre as águas é a voz que fala ao nosso coração. Deixe a voz do Senhor falar ao seu coração nesse dia. A fé silencia o barulho da incredulidade. A incredulidade é barulhenta. A incredulidade se abala com a voz do mundo. A fé abala o mundo com a voz de Deus. Quando você tem a voz de Deus dentro do seu peito, você vai abalar esse mundo. Por que os discípulos ali em Atos, os apóstolos em Atos, eles abalavam? A palavra fala que eles chamavam eles de atormentadores. Por quê? Porque eles carregavam a voz de Deus. Quando você carrega a voz de Deus, você vai abalar o mundo. Agora, quando você carrega a voz do mundo, aquilo que Deus está construindo na sua vida vai ser abalado. Qual voz você vai segurar? Para a gente finalizar, Provérbios 20, no verso 27. A fé que confia na luz, investigadora de Deus. O texto fala, a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. O que isso fala? A incredulidade teme a luz. Ela permite que motivações ocultas, orgulho e intenções egoístas se escondam à sombra do nosso coração. O que está escondido no seu coração hoje? A fé, por outro lado, convida a luz. Pai, vem me ver. Pai, sonda o meu coração. Pai, investiga o meu coração e vê se há um caminho mau. Se tiver um caminho mau, remove e me guia pelo caminho eterno. A fé não teme essa investigação divina, pois ela sabe que a luz não vem para condenar, mas para purificar. A luz de Deus é purificadora. Uma pergunta para você, para a gente encerrar. Eu estou convidando a luz de Deus para expor minhas intenções mais profundas? O que está escondido no seu coração, irmão? Que você não fala para ninguém.
A luz do Senhor, peça a ela para investigar o seu coração. É tempo de limpar, porque isso pode ser pequeno, mas no tempo se torna grande. A fé corajosamente se abre para a luz investigadora de Deus, trocando o conforto da escuridão pela liberdade da verdade. A incredulidade se esconde na sombra. A fé somente floresce na luz. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos encerrar? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo. Eu te agradeço. Te agradeço por cada palavra que o Senhor falou, sabendo que existem decretos, palavras que já saíram do trono do Senhor, que estão paradas, mas que não foram anuladas. E nós oramos e declaramos que toda a palavra que já foi liberada da boca do Senhor sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, declaramos um tempo de reativação, declaramos que a palavra profética traz movimento a tudo aquilo que estava parado ou travado, e que nesse tempo chamado mês de agosto, mês de Água, da tribo de Simeão, nós vamos avançar, crescer, prosperar, vamos fazer tudo aquilo que a tua palavra nos capacita a fazer. Por isso, declaramos portas abertas, acessos sendo liberados, declaramos que tudo aquilo que necessita de recursos, o inimigo vai pagar. Declaramos que o inimigo vai pagar tudo aquilo que nós precisamos fazer, que até agora ele nos paralisou. E nós declaramos uma aceleração naquilo que estava parado, travado, mas que deve ser feito nesse mês ainda, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos. Pai, coloca a mão do Senhor sobre a vida de cada um. Abençoa, prospera nesse dia. Livra-nos do mal. Todo mal que vinha contra nós, não vem mais contra nós. Trabalha a nosso favor. E nós declaramos que esse é um dia onde nós vamos nos alegrar no Senhor e vamos viver e celebrar a tua bondade em nome de Jesus. Amém? Irmão, Deus abençoe você. Tem um link lá nos stories para você entrar no grupo. Lá no grupo a gente continua falando ao longo desse dia, compartilhando aquilo que nós estamos vendo aqui. Entra no grupo e você vai ser grandemente abençoado. Compartilha essa live, manda aí para sei lá quantas pessoas. Quantas pessoas você acha que precisam ouvir isso aqui? Manda para essas pessoas aí, Marlene. Vai lá no grupo, compartilha, fala assim, Adriano, hoje Deus falou isso comigo. Isso me edifica e vai edificar a vida de outros irmãos. Elisa, quero te ver lá no grupo, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.